tempos de grande perseguição, e quem estava gerenciando essa perseguição, uma pessoa bem conhecida, né? Qual era o César que estava comandando a perseguição contra os cristãos? Nero. Então nós sabemos das atrocidades que ele fez durante o exercício da sua autoridade, e um dos alvos principais era perseguir os cristãos. Primeira dificuldade que o cristão tem, o crente em Jesus Cristo tem, são as pessoas da sua própria família. Quando a pessoa se converte, geralmente ela encontra dificuldades, geralmente, com a família. Depois, os judeus que hostilizavam, que não aceitavam que alguém passasse do judaísmo para o cristianismo. E no ano 60, entre os anos 60 e 70, a perseguição contra os cristãos era algo terrível. O Coliseu Romano, as autoridades, cristãos eram amarrados nos postes de Roma, eram umedecidos com enxofre, e à noite eles se tornavam os faróis da cidade. Então a carta de Pedro é uma carta extremamente importante para aquela realidade, mas ela também é importante para nós hoje. O crente enfrenta a perseguição, enfrenta a hostilidade, começando pelo inimigo das nossas almas, né? E o contexto que nós vivemos, as pressões que nós sofremos, às vezes nós mesmos, a nossa carne, né, os nossos instintos, também a sociedade em que a gente vive, os valores culturais dos nossos dias, e muitas vezes até perseguição política de uma forma cruel. Quantos cristãos estão em regime de grande perseguição pelas autoridades constituídas? 100 milhões. Então, enquanto nós estamos aqui, alguns cristãos estão morrendo, estão enfrentando oposição por causa do seu posicionamento com Cristo, das autoridades. Então, por isso que nós, nesta carta, nós temos orientações fundamentais para essa vida, uma vida em que nós sabemos que o nosso Deus está cuidando da nossa mente, do nosso coração, está cuidando da nossa alma. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nesse momento especial pela tua onisciência, onipotência, de fazer com que nós fôssemos escolhidos, eleitos para te servir, para te adorar e para proclamar a salvação, a paz, a reconciliação e a vida eterna para bilhões de pessoas da nossa geração. Então te louvamos porque tu nos escolheste. Não fomos nós que nos escolhemos a ti, foste tu que nos escolheste mediante a tua presciência, o pré-conhecimento, e te agradecemos por nesta manhã termos sido também escolhidos para participar desta ceia. Que cada servo teu, cada vida, nós todos juntos possamos estar prestando muita gratidão a ti por esse momento especial da tua igreja, em que nós comemoramos a morte, a ressurreição do teu Filho por nossa causa. Que toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor e toda a nossa alegria seja proveniente do poder do Espírito Santo. E no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós já vimos que o apóstolo Pedro, ele foi convidado, deixou as redes, deixou a pescaria e foi convidado para participar de uma grande missão. Jesus estava pregando o Evangelho, e o Evangelho, de uma forma simples, é o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, uma coisa muito simples, que todo ser humano precisa. Ele precisa de arrependimento,
nós precisamos de arrependimento todos os dias da nossa vida, mas um arrependimento mais universal, um arrependimento que implica numa posição agora que você vai servir a Deus. Então a mensagem do Evangelho estava sendo anunciada: arrependei-vos e crede no Evangelho. Evangelho é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então a mensagem da entrega de Jesus em nosso lugar. Hoje nós estamos vivendo essa verdade ainda, né? Enquanto Jesus não voltar, nós continuamos com a missão de levar uma mensagem. Qual é a mensagem? Arrependimento, uma nova vida e fé em Cristo Jesus. Não é possível viver de uma forma saudável, a não ser através desses dois acontecimentos da nossa vida que foram realizados pelo Espírito Santo. Então, ele ouviu a mensagem, ele sabia já que havia uma mensagem que vinha percorrendo a história da humanidade, desde Adão e Eva, e que convidava o ser humano a começar uma vida nova. Não é esse o grande anseio que nós temos? Inclusive, todos os dias nós podemos falar, olha, todo dia eu posso começar uma vida mais pautada na palavra de Deus, na oração, na minha fidelidade com a minha igreja, no meu dia a dia, no meu casamento, na minha família. Todos os dias são dias de a gente poder dizer assim, olha, o Senhor está fazendo com que aquele arrependimento que fez com que eu fosse salvo, continue aprimorando a minha vida. E a fé, a confiança, a certeza de que o nosso Deus é o Deus que faz as coisas que nós não imaginamos. Né? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, todos os dias nós temos desafios importantes. E quando ele fala com aqueles irmãos que estavam enfrentando uma grande perseguição e que a perseguição ia ser muito maior ainda, ele começa falando a respeito disso, que ele foi chamado para ser apóstolo. Então ele tinha autoridade vinda de Deus para ser apóstolo. Ele tinha capacitação e ele tinha autenticidade, ou seja, o que ele pregava ele vivia. E era uma mensagem que transformava as pessoas. Esse foi o primeiro passo. Ele colocou quem ele era. Segundo, ele coloca quem nós somos. Quem é você? Quem sou eu? Então, o que ele diz? Que nós somos o quê? Escolhidos, eleitos, né? Segundo a presciência de Deus. Então, quando nós pensamos de que, como é que Deus nos escolheu, né? Como é que Ele nos escolheu? Em primeiro lugar, todos nós sabemos que quem nos criou? Foi Deus, né? Pois tu formaste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então ele estava maravilhado com o fato, como é que funciona uma vida, né? Duas células se unem, elas vão se multiplicando lá dentro do ventre da mãe, e depois disso, o que acontece? Nasce uma criança, essa criança cresce, e cada um de nós é um exemplo vivo do poder de Deus. Os cientistas que estudam como que nós funcionamos, eles costumam dizer assim, quanto mais nós percebemos a complexidade, a perfeição de como que um ser humano funciona, como é que você tem vida, mas nós somos obrigados a reconhecer a existência de Deus. Isso é dito por alguns que não têm religião, não têm um posicionamento religioso. Então, fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Nós somos escolhidos para a salvação antes do quê? Da fundação do mundo. Antes que Deus criasse o mundo, Deus já sabia que eu e você iríamos existir. Ele sabe em qual ventre nós iríamos ser gerados, em qual cidade nós iríamos nascer, e Ele sabe desse momento especial da nossa vida. Então, essa escolha não tem mérito, mas tem presciência. O que é presciência? Ele já sabe aqueles que vão aceitar a mensagem do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Essa mensagem de arrependimento e da fé em Jesus Cristo, ela é oferecida a todos os seres humanos. Nenhum ser humano passa pela terra sem ter a oportunidade, sem ter uma experiência, sem ter um ensino, uma ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence todo ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Todos. Os que já passaram pela terra, os que estão vivos agora, os que vão nascer ainda. Não há ninguém que passe pela terra que não tenha esse convencimento do Espírito Santo. Então isso mostra a nossa realidade.
Isso mostra que eu não posso me orgulhar de nada. Isso evidencia como que nós não somos nada se não for através do poder do Espírito Santo e no nome de Jesus. Se alguém pensa que é alguma coisa, o que a Bíblia fala? Pode prestar atenção que você está para cair, né? E antes da ruína vem o quê? Vem o orgulho, a soberba. Eu acho, eu sou, eu consigo. Então, essa presciência de Deus deixa bem evidente para mim e para você que Deus já sabia quem queria aceitar o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. E por que nós aceitamos? Existe um hino no cantor cristão que fala isso, né? Não sei por que de Deus o amor se revelou a mim, né? Não dá para saber. Eu sei que o Evangelho chegou na minha porta, chegou no meu coração. Acho que se você vai ouvindo o Evangelho, né? Aí depois, uma fase da minha vida, eu comecei a perceber que existe uma diferença entre os grupos religiosos. A coisa foi acontecendo de tal forma que um dia eu falei, não, é só Jesus. E todos nós temos consciência, temos certeza de que foi o Espírito Santo que fez isso. Deus usou pessoas para isso. Deus usou instrumentos humanos para isso. Deus usa a natureza. Deus usa acontecimentos da nossa vida, às vezes sofrimentos. Né? Não diz aquele velho ditado que quem não vem pelo amor vem pela dor. Mas na verdade todo ser humano só se aproxima de Deus pelo amor. Agora, no amor vem às vezes uma dureza na vida, uma dificuldade na vida, para a gente aprender que só o arrependimento e a fé em Jesus Cristo pode fazer com que eu possa entender que eu fui escolhido. Então, o que nós estamos comemorando hoje? Que eu fui escolhido, fui eleito por Deus mediante o seu pré-conhecimento, e que aqueles que não conseguiram, não quiseram, na verdade, né, não quiseram se arrepender, é uma decisão pessoal. É uma decisão que Jesus sempre colocava o se, né? Se alguém ouvir a minha voz, vinde a mim, vós todos estáis cansados e oprimidos. Então ele fazia o convite. Agora, decisão nossa, e não sabemos porquê, mas sabemos que Deus nos amou de tal forma e que a gente aceitou esse amor. Então hoje nós estamos escolhidos. Agora, com que propósito nós somos escolhidos? Qual é a finalidade de nós sermos escolhidos, né? O escritor dos evangelhos, quando ele registra as palavras de Jesus, diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá do que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Então nós fomos escolhidos para sermos o quê? Santificados. Nós somos escolhidos para passar pelo processo da ação do Espírito Santo, que mediante a palavra faz com que cada dia você possa subir mais um degrau. Preparando os santos para fazer a tarefa, né? Proclamação do Evangelho. Para que o corpo de Cristo possa crescer, mais vidas possam ser alcançadas. Então, se nós não estivermos alcançando vidas, se não estiver compartilhando Jesus com alguém, nós estamos estacionados, né? Então, o que nós temos que pedir, suplicar a Deus? Senhor, eu quero ser um... O que nós temos pedido? Discípulo. Um discípulo. Porque quando eu sou discípulo, eu participo de uma ação divina em que alguma pessoa vai se interessar também em ser o quê? Discípulo. Então nós estamos hoje subindo esse degrau, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então vidas têm que ser salvas, né? Alcançando o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas, ele vai falar, né? Mas como é que isso acontece? Então cada dia você tem um passo mais para dar, tem mais alguma coisa diferente que Deus quer fazer na nossa vida para nos aprimorar. E ele diz assim, pela obediência, né? Obediência pela aspersão do sangue. O que é a aspersão do sangue? O que o sangue significa para nós? Nós vamos comemorar a ceia hoje. O que Jesus disse? Que este cálice é o cálice da nova aliança. Então, quando Jesus derrama o seu sangue, quando Pedro fala desse sangue, quando o sangue foi aspergido, né, foi borrifado, uma linguagem que eles usavam no Antigo Testamento, quando as ofertas eram oferecidas, então isso quer dizer que eu faço parte de uma nova aliança. Então hoje eu tenho uma aliança indestrutível, ninguém consegue me separar do amor de Deus, ninguém consegue fazer com que eu possa ser novamente retroceder.
Então, aquele que crê em Jesus Cristo, ele não retrocede. Ele está sempre indo para frente, caminhando. E essa é a vontade de Deus, né? E nós hoje estamos para dizer ao Senhor, como é bom que o Senhor me escolheu, segundo a sua presciência, segundo o seu conhecimento. Ele já sabia, ele já sabe aqueles que vão aceitar o copo de água e aqueles que vão rejeitar o copo de água. Porque o ser humano às vezes é tão orgulhoso, nós somos tão resistentes, que a gente às vezes rejeita. Está sendo oferecido um banquete para nós espiritual, mas o ser humano não prefere caminhar no caminho que ele está pensando, que ele está seguindo, né? Então, que bom que você pode dizer assim, Senhor, coloca humildade no meu coração. Então, a sabedoria que Deus nos dá, a palavra dele, então nós estamos ouvindo a palavra dele aqui, essa sabedoria tem como primeiro objetivo, nós vimos na carta de Tiago o quê? Promover o quê? A humildade. Porque eu posso aceitar todos os bênçãos, todos os cuidados, todas as misericórdias que o Senhor quer derramar na minha vida. Então, o que impede muitas vezes nós crescermos? O que impede nós usufruirmos as misericórdias de Deus? A nossa vaidade, nosso orgulho. Nossa prepotência, eu sou capaz, eu faço, né? Eu tenho a força. Então, nós somos escolhidos mediante, lá do ventre, fomos escolhidos mediante a presciência, o conhecimento de Deus e com o objetivo, cada dia mais, ser santo, como é santo aquele que nos chamou. E isso acontece de uma forma definitiva, porque existe uma aliança, e essa aliança não foi feita com mãos humanas, foi feita com o precioso sangue de Jesus. E nós hoje estamos então aqui juntos para dizer, Senhor, eu quero ser útil para Ti. Quando Paulo fala aos Filipenses, ele fala assim, de forma que meus amados, do mesmo modo como obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Então, usufrua a salvação, né? O que você pagou para ser salvo? O que custou a sua salvação? Me diga. Nada, absolutamente nada. Para nós, né? Para Deus custou a entrega do Filho dele, morrer no nosso lugar. Agora, nós somos salvos pela graça e muitas vezes queremos viver pela lei, pelo esforço humano. Então é isso que ele está colocando. Agora vocês não podem viver pela tua inteligência, pela tua capacidade, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho saúde, porque eu tenho dinheiro. Não, você vai viver pela graça. Então, assim como recebestes, andai nele. Então, agora eu vou resolver os meus problemas pessoais de que forma? Eu vou resolver os meus relacionamentos de que forma? Pela minha capacidade? Não, pela graça, pela misericórdia. Eu vou obedecer às minhas autoridades, por quê? Porque eu vou sofrer para fazer isso? Não, vou fazer isso pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu vou querer crescer no conhecimento da palavra, vou querer ter mais mansidão, mais tranquilidade, mais domínio próprio pelo meu esforço, pelo meu treino, vou treinar a ser uma pessoa mansa. Não existe isso aí. O que existe é, você sabe, não, a graça de Deus vai fazer isso com a gente. Vou tentar carregar minha culpa. Então, eu pisei na bola, fiz o que não devia, agora eu vou ficar sofrendo, vou ficar chorando a vida inteira. Não, eu vou resolver isso tudo pela graça. Então, o crente, ele, muitas vezes, ele não percebe isso, que Deus o abençoou, Deus tirou a gente das trevas, nos colocou no reino da luz, e agora a gente não entende ainda que essa escolha é uma escolha divina, e que todos os dias da minha vida, e todos os cuidados que eu preciso, vêm do Senhor. Você vai viver mais descansado assim? A única maneira de você descansar num mundo tão cheio de cargas, de pesos que vêm todos os dias sobre nós. Por isso que ele diz, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Então, quando ele está falando isso, está falando da salvação completa. Você foi salvo, agora você vai ter um período aqui na terra ainda, até o dia que você vai se encontrar com Jesus, porque Deus é que opera em vós tanto que bom que fosse sempre assim, né? Que o nosso querer e o nosso efetuar fosse feito totalmente por Deus, né? E aí a gente ia receber aquela bênção, né? Deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo, né? O salmista já sabia disso, né?
1000 anos antes de Jesus ter nascido, ele já tinha esse conhecimento. Sinta grande alegria no Senhor. Então, se nós pudéssemos dizer o título desta carta, qual é o título da carta, primeira carta de Pedro? Sinta alegria no Senhor. Ah, não vou sentir alegria porque hoje eu estou feliz, porque hoje eu levantei com humor bom. Vou sentir feliz porque aconteceu um montão de coisa boa na minha vida. Sim, eu posso sentir alegria por isso. Mas a minha alegria, a alegria que vai gerenciar a minha vida, é a alegria que eu tenho no Senhor. Ah, vou sentir feliz porque eu cheguei no meu trabalho e todo mundo me cumprimentou. Não, vou sentir feliz porque vai ter um dia que você vai chegar no trabalho e nem todo mundo vai te cumprimentar. Não é isso? Então você vai se sentir feliz porque você é do Senhor. Então, qual seria o título da carta? Sinta alegria no Senhor. Então, isso que ele está dizendo, ele vai dizer isso para crentes que estão enfrentando muitas dificuldades. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, né? Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Irmão, na hora que você percebeu que você está indo para uma briga, sai fora. Uma divergência, vai para a oração. Você já pensou que clima que a igreja vai ser se for sempre assim? A gente não entrar em divergência? Não, a gente vai orar, vai suplicar a Deus para que seja feita a vontade de Deus, não é? A gente vai pedir para que o Senhor nos oriente sempre nessas situações. E depois diz, fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis. O que quer dizer irrepreensível? Que ninguém possa falar alguma coisa da nossa conduta, da nossa moral, da nossa vida espiritual, né? E acima de tudo, na nossa vida espiritual. Porque acima de tudo, quem que vai predominar na nossa vida, quem que vai gerenciar a nossa vida? A parte espiritual, né? Então diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, imaculados, e que é imaculados? Sem mancha, né? No meio de uma geração perversa. Vocês imaginem se a geração de Nero, a geração de Roma era perversa, imagine os nossos dias hoje. E que você olha para um mundo e você vê tantos conflitos. Uma geração corrupta e perversa, na qual vocês resplandecem como astros no mundo. Nós precisamos pedir para que os crentes sintam isso, né? Alegria de ser um astro no mundo. Como é que Jesus falou isso? A alegria de ser o sal da terra e a luz do mundo. Agora, você tem que ser sal e luz aonde? Aonde que nós temos que ser sal e luz? Aonde você tem que ser sal e luz? Sua casa. O grande desafio que nós temos como crentes é ser sal e luz dentro da nossa casa. Concordam ou não? Vocês acham que é diferente? A gente fica falando de sal e luz, então você fica pensando no teu colega de trabalho, você fica pensando no teu amigo, você fica pensando naquela vida que está lá sofrendo, você fica pensando no teu colega de classe. Irmãos, sal e luz tem que ser dentro de casa. Eu tenho certeza, quando todos nós tivermos consciência disso, a nossa vida vai ser diferente. Paulo diz na carta a Timóteo, se nós não formos sal e luz dentro da nossa casa, nós somos piores do que os incrédulos. Só que a gente não pensa muito nisso, né? Aí você trata o teu pai de qualquer jeito, teu filho da mesma maneira, né? Tua esposa, você briga com ela, você não a trata bem. Então, complicado, né? Então, se nós estamos celebrando a ceia hoje, se nós somos escolhidos para resplandecer como astros no mundo, então, uma reflexão importante para cada um de nós. Eu vou ser sal e luz dentro da minha casa. Se eu for sal e luz dentro da minha casa, irmãos, não vai ter jeito de eu não ser lá fora. É impossível. Você quer ser sal e luz na tua casa? Porque você foi escolhido
segundo a presciência de Deus, em conhecimento de Deus. Deus sabia que quando o arrependimento e a fé em Jesus Cristo fosse oferecida a você, um dia você aceitaria. Aí você fala, por que os outros não foram escolhidos? Porque eles não aceitaram. Não é que Deus faz discriminação das pessoas, não. Deus coloca o plano dele, esse plano ele é ensinado para todas as pessoas. Ah, mas um índio que lá no fim da Amazônia nunca ouviu falar de Jesus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Saramago, com bastante idade, ele ficava maravilhado com essa verdade. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Só que, até onde a gente sabe, não sei se ele aceitou essa revelação. E a consciência que está certo e errado está imprimida no nosso coração. Deus colocou entendimento e autodeterminação para todas as pessoas que podem ser consideradas normais. Então, agora nós tivemos a alegria de saber que tudo isso fica perfeito na pessoa de Jesus. É a diferença. Fala, qual a diferença de uma pessoa que ficou a vida toda ouvindo o budismo na sua vida? Ele não ouviu Jesus. Mas ele tem condições de ter arrependimento? Tem. Mesmo nunca tendo ouvido falar de Jesus. Mas nós recebemos a responsabilidade de falar de Jesus para todas as pessoas. Porque, inclusive, enquanto o Evangelho não for pregado para todas as pessoas, nós não teremos a volta de Jesus. Mas, enquanto isso não acontece, eu e você fomos chamados, segundo a presciência de Deus, Deus sabia que a gente ia recebê-lo, e com o propósito de sermos sal e luz com o esposo e com a esposa. Não vou nem falar com os filhos hoje, tá bom? Então pense seriamente, você está sendo sal e luz com a tua esposa, com o teu esposo? Se você não estiver sendo, está na hora da gente começar a suplicar a Deus por isso. Porque os filhos, eles se espelham em quem? Os pais. Se eles veem que o pai e a mãe vivem numa harmonia que vem de Deus, se eles veem se ele vê os seus pais lendo a Bíblia juntos, orando juntos, olha, é maravilha. Vocês não imaginam como isso repercute na obediência que nós queremos tanto que os nossos filhos tenham. Quer tanto que os nossos filhos sejam obedientes, que ouçam as nossas orientações. Se a gente não faz isso, porque nós sabemos, né? As ações falam mais alto do que as palavras. Né? A gente sabe que não é o caso da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela supera qualquer tipo de testemunho meu ou seu. Na palavra de Deus, mas no dia a dia, esse é um ditado que tem valor, né? Então, o que nós vamos pedir hoje? Nós vamos participar da ceia, fomos escolhidos mediante a presciência de Deus, fomos escolhidos para sermos santos, e no mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos de pessoas que vivam, que repensem, que invistam e supliquem, Senhor. E, irmãos, é tão simples, é só falar, Senhor, eu quero ser sal e luz com a minha esposa, eu quero ser sal e luz com o meu esposo. Não precisa mais do que isso. Ore já. Você não pede agora, Senhor, eu quero ser sal e luz com a minha esposa, eu quero ser sal e luz com o meu esposo. Você não está fazendo o que o pastor manda, você está fazendo o que Deus está falando para nós fazermos. Aí nós vamos ter uma igreja, nós vamos ter uma sociedade que vai perceber a diferença, né? Teus vizinhos vão perceber a diferença. Bom poder orar assim, muito bom. Falar assim, olha, não, eu vou tratar o meu esposo, a minha esposa super bem agora, porque o Espírito Santo está falando para eu ser sal e luz, né? E Timóteo, né? Se você não cuidar da sua esposa, e não cuidar do seu esposo e dos seus filhos, você é pior do que uma pessoa que não acredita em Deus. Que incrédulo, né? A gente precisava ouvir isso mais vezes, não precisava? Então vamos orar por isso. Nós vamos chamar os irmãos que vão distribuir os elementos da ceia, enquanto já vamos pedir a Deus por isso. Todo mundo já orou, né? Senhor, eu quero. E no dia que eu casar, né? No dia que eu tiver uma família, eu quero também ser sal e luz com a minha esposa, quero ser sal e luz com o meu esposo. Você já pensou as nossas crianças, nossos adolescentes orando desse jeito?
certeza que eles não iam ficar fazendo tentativas de relacionamentos. Porque só tem uma pessoa para você casar, não é? No mundo. Para que fazer tentativa se Deus tem a pessoa certa para você? Por que ter pressa? Deus só tem uma pessoa para nós. Não adianta ficar fazendo tentativa. Eu tenho que saber qual é a pessoa, esperar em Deus. Isaac esperou quanto tempo? Quanto tempo? 40 anos. Moisés esperou quanto? 40 anos também. Foi? Com 40 anos ele recebeu a esposa, ficou 40 anos no deserto, com o sogro e com a esposa, e depois que ele começou o empreendimento de tirar o povo do Egito, com 80 anos. Aí passou mais de 40 no deserto, né? Tudo 40, né? Fácil de guardar. Aí chegou a hora de ir para o céu, né? Não entrou na terra prometida, só viu. Quem vai participar da distribuição dos elementos da ceia? Os diáconos. E nós já vamos orar por isso. Vamos pedir para a irmã Anelita, né? Orar. Diáconos com bastante experiência, né? Então você vai orar para que nós sejamos sal e luz no nosso casamento, tá bom? Cada um de nós aqui vai pedir isso a Deus. Ah, mas eu não sou casado ainda. Já vai pedindo, né? Quanto mais você orar, melhor, né, Milita? Nosso Pai Celestial, te agradecemos, Pai Santo, por mais uma vez nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e que nós agora possamos, Senhor, ser sal em nossos lares, em nossa família, Pai, que nós possamos ver todos os nossos filhos te servindo e fazendo a Tua vontade, Pai. Abençoa todos os lares aqui representados nesse momento, Senhor, que todos possam põe em prática o que teu cérebro acabou de explicar agora em nossos corações, em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós necessitamos das tuas misericórdias em nossas vidas, porque nós sabemos que nós somos fracos e imperfeitos diante de ti, Pai. Mas nós somos mais do que vencedores, confiando nas tuas misericórdias. Agora abençoa a ceia, Pai, que está aqui em nossas frente, que vai ser distribuída entre os irmãos, que cada um possa tomar, Senhor, com louvor e gratidão a Ti, porque Tu disseste que todas as vezes que nós fizesse em memória do Teu nome, Senhor. Tu abençoa a Tua igreja aqui reunida, abençoa cada um irmão, abençoa aqueles que aqui não puderam chegar, e Tu desperta os corações para estar junto, louvando o Teu nome. Abençoa aqueles que estão enfermos também, que Tu cura, que Tu liberta, Pai. Obrigada por tantas bênçãos que Tu já tem derramado em nossas vidas. Nós te agradecemos por tantas que ainda nós vamos receber de Ti, porque Tu é um Deus de misericórdia. Obrigada por tudo, Pai. Todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos. É no poder do Teu Santo Espírito e em nome de Jesus. Amém. Amém.